Fala galera, tudo bem? E aí, mais uma aula aqui. Hoje a gente vai falar sobre Linux, conceitos. Eu sou o professor Felipe de Informática. Vamos começar com um tabu aí do Linux. É tenso, né? Para ti que está estudando para concurso, eu sei como é quando cai isso aqui. Eu tive a mesma dificuldade quando tive na faculdade para aprender Linux, que é o terror do concurseiro hoje em dia. Não é muito usual cair nos concursos desse tempo para trás, mas ele está vindo com força. Então já adianto para vocês, vamos estudar porque não é difícil. Mas eu sei que na tua cabeça que já está afim, já está estudando para um concurso, isso fica muito nítido quando fala em Linux. A gente já vê no rosto dos alunos o problema que é quando a gente fala em Linux. Tá? Isso não é o terror. A gente vai nos ajudando aqui, eu vou ajudando vocês no que a gente precisar Linux. Tá? Eu sei, eu também já fui concurseiro, ainda passo por algumas fases de tentar o concurso, mas hoje eu estou aqui para ajudar. Então tudo que vocês precisarem aí, manda uma mensagem, entra aí, manda uma mensagem para nossa equipe, que só aqui no Classifica que você vai conseguir atingir seu objetivo. Tá? A gente está aqui disponível, eu e mais uma turma de professores, a gente até brinca que nós somos uma turma de tubarões, porque só aqui no Classifica que você vai conseguir atingir seus objetivos, tá certo, gente? Então pode mandar mensagem, sinal de fumaça aí que a gente vai tentar responder todas as suas dúvidas quanto a esse tabu do Linux aqui que é triste, né? Por vários motivos de ter sido, de às vezes ser um concurseiro aí, quando dá na telha tentar algo diferente, eu sei como é difícil a batalha de todos os dias. A gente tem que ter um pouquinho de paciência. E uma frase que eu sempre carrego no meu dia a dia, nos meus estudos, é o seguinte: só alcança aquele que persiste. Aquele que desiste jamais passará em nada, jamais conseguirá atingir seus objetivos, tá? Então não desiste, está difícil agora, pode estar difícil amanhã também, mas uma hora vai dar certo. Eu sempre trago uma frase para falar com os alunos, para sentir, tocar no psicológico de vocês, para ajudar vocês. Hoje eu trouxe essa daqui. Eu aprendi que para crescer como pessoa, eu preciso me cercar de gente mais inteligente que eu. Eu não sou o cara mais inteligente. Vocês não são as pessoas mais inteligentes. Mas quando a gente está com pessoas inteligentes e a gente quer aprender e vencer na vida, essa é a dica que eu dou. Ande com pessoas, seja cercado de pessoas que queiram atingir o mesmo objetivo que o seu. Que sejam inteligentes quanto você é. Que sejam esforçados quanto você é. Isso faz muita diferença no concurso, tá certo? O concurso hoje em dia, ele é muito concorrido, vocês sabem disso. A questão não é o quanto de vaga, o quanto de candidatos tem por vaga. A questão é que se você está preparado ou não. Esteja preparado com o nosso time. Tá? A gente vai estar aqui buscando a tua aprovação, a tua classificação, ok? Então vamos começar. Vamos começar com os conceitos do Linux. O que é o Linux? Da onde veio o Linux? Para onde vai? Parece frase do Globo Repórter, né? Mas é bem assim. O Linux ele começou com o Linus Torvalds, certo? E ele é um programador norte-americano, que começou a ver que tinha um sistema na época chamado Unix. O Unix era um sistema parecido com o Linux, mas era pago. E ele sentiu a dificuldade, como universitário, de conseguir ter o Unix, ter algum sistema. Ele era um programador na época de ter um sistema que fosse parecido com a vontade dele. E onde ele criou o Linux, que levou uma parte do nome dele, Linux, e só trocou o X por causa do Unix. Ele não era uma concorrência, tá? Vocês vão entender o porquê não era concorrência. O Unix era pago, ok? Então vamos comigo aqui. O primeiro conceito de Linux, ele é o quê? Um sistema operacional. Claro, ele é um sistema operacional. Aí daí, por exemplo, da onde veio o Android. O Android também é um sistema Linux, tá? A gente não pode falar que realmente ele é basicamente completo Linux, ele não é, ele é um Android, é um sistema operacional independente, só que a raiz dele é Linux. Assim como uma parte da raiz do Linux é Unix. Ele é um software livre, mas o que é um software livre? Ele estava preso antes? Não, ele não estava preso. Ele é um software livre porque ele é gratuito, né? Então,
Como a gente tem no mercado hoje diversos sistemas operacionais, a gente tem o Linux, que é uma das únicas opções gratuitas. Tá? A gente tem o Windows, o Android. Ah, mas o Android é gratuito. Claro que é gratuito. Só que quando você compra o celular, o que ele vem? Né? Quando você compra o celular da Apple, vem o quê? iOS. É um sistema operacional da Apple, pago. Então, voltando ali, é um sistema operacional, software livre. Ele é gratuito. Mas então eu posso baixar ele na internet? Pode. No material de vocês, nosso material aqui do Classifica, eu já coloco lá um link para onde você pode baixar o seu material. Mas, Felipe, existe só uma vez, só uma versão? Não, existe várias versões. A gente vai ver mais adiante. Open source, abrir força, abrir o quê? Ele é aberto, ele é um código aberto. Mas então você fala, por que seja um código aberto? Eu não entendo de código, mas quem entende como desenvolvedores, engenheiros de software, eles entendem o que é um código aberto. Então você pode pegar a raiz completa, a programação completa do seu sistema, do sistema Linux, e editar. Mas eu posso editar de acordo com o que eu quero? Você pode. Tá? Ele é open source, ele é editável. Ele é editável. Eu estou colocando aqui para vocês gratuito e editável. Por quê? Porque isso são sinônimos das nossas características. Tá? Você vai ver isso em algumas questões da sua banca. Não sei qual concurso você está se preparando, mas se cair o Linux, ele pode vir com esses adjetivos. Ok? E são características importantes. O Linux, voltado para o concurso público, ele é muito vasto. Como eu disse, tem centenas de versões dele. Atualmente deve ter entre cerca de 230, 250 versões. Nossa, como é que existe tanto? Porque, como eu falei para vocês, ele é open source, ele é um código aberto. Então qualquer um pode pegar, um desenvolvedor, um engenheiro de software, pode pegar, editar ele e jogar na internet. Eu já vou passar para vocês alguns detalhes disso. Hoje, nos concursos públicos que a gente vê, que está vindo o Linux, o que acontece? Ele não pode ser cobrado, vamos supor, igual o Windows. Como é que eu faço para trocar o papel de parede do Windows? No Windows a gente sabe, e sempre vai ser a mesma coisa, os mesmos caminhos, com janelas diferentes, com cores diferentes, com versões diferentes, mas o mesmo caminho. A gente sabe como é que faz. Mas por que não é cobrado isso no concurso hoje do Linux? Por quê? Existem mais de 200 versões. Como é que eles vão cobrar? A não ser que seja específico, um cargo específico. Você que vai fazer para analista de rede de Linux. Você tem que saber sobre Linux, você tem que saber muito sobre Linux. Por quê? Porque é um cargo específico, ele é um cargo que sai só para aquilo. Mas a gente que vai fazer um concurso de uma banca, num determinado concurso em geral, o Linux ele não pode ser setorizado, ele não pode ir para o mesmo lugar, ele não pode ser pedido aquilo. Por quê? Por conta disso. Existem várias versões e não pode se pedir um caminho de como trocar papel de parede, porque em cada versão é diferente. Tá certo? O primeiro nome que teve no Linux foi o GNU, que o pessoal chama GNU Linux. Tá? O GNU, esse nome apareceu para transformar a raiz do Unix. Lembra que eu falei para vocês que o Linux tem uma raiz, não é toda, ele tem uma partezinha no Unix. Por isso que às vezes vocês vão ver essas duas palavras, Linux e Unix, separadas somente por uma barra, tá? Porque são muito semelhantes. Então o nome, a princípio, era GNU Linux. Isso aí é só a ponto, isso aí provavelmente não vai cair no seu concurso. Isso é só a ponto de curiosidade. Ele é um case sensitive, mas o que sensível a caso? Que caso? Vou mostrar para vocês. Ele é sensível a caso quando dizemos assim, ó, o Windows vai criar uma pasta lá no caminho C2 pontos, lá dentro do seu HD, dentro do seu sistema. No C2 pontos tem uma pasta chamada Windows, né? Vamos supor. Você pode criar outra pasta, uma pasta chamada Windows, tudo com letra maiúscula.
Você pode criar a mesma pasta com letra minúscula? Responda sim ou não. Claro que não pode. Porque o Windows ele entende que está escrito da mesma forma, ao contrário do Linux. Se eu chegar no Linux e criar uma pasta lá, pasta classifica, tudo com letra maiúscula. Pode ser criado? Pode. Sem, né, as aspas. Ele pode ser criado? Claro, ele pode sim. Mas se eu criar uma pasta com o nome classifica tudo em minúsculo, ele pode ser criado? Pode também. Essa é a diferença do case sensitive. O case sensitive, ele é sensível ao caso, mas que caso? Dependendo do seu problema. Eu quero criar uma pasta escrito classifica com curso tudo maiúsculo, eu quero criar uma pasta classifica com curso tudo minúsculo. Eu posso criar uma pasta assim também, ó. O C minúsculo, o L maiúsculo, o A minúsculo, o S maiúsculo, o I minúsculo, ele vai entender de forma diferente, tá certo? Isso é forma diferente, são 3 formas de botar o mesmo nome, ok? Ele é sensível ao caso exatamente por isso. Então não se confunda, gente, não confunda. Isso é uma pegadinha de prova. Normalmente isso cai nas pegadinhas da prova do Linux, como eu falei para vocês. Você não precisa saber tudo do Linux, você precisa saber conceitos. O que a gente vai mais ter problemas, que deve ser o terror de todo mundo, de todo concurseiro, quando fala em Linux, é o prompt de comando. Mas, Felipe, o que é prompt de comando? Sabe aquela letrinha preta do Windows, que parece com fundo preto, um monte de letrinha branca? Aquilo é um prompt de comando. No Linux, a gente chama de shell. Eu vou botar aqui para vocês. Esse é o prompt de comando do Linux. Então você tem que prestar bem atenção. E no Windows ele se chama DOS. Mas por que DOS? O que é DOS? A gente não está falando de Windows aqui, mas eu vou dar uma palhinha para vocês. DOS também era um sistema operacional da Microsoft. O nome dele é DOS, o Microsoft DOS. Tá? É o sistema operacional. Foi passar os anos, claro, foi criando um monte de tecnologia para colocar dentro dos novos sistemas operacionais e eles desabilitaram isso aqui como sistema operacional. O que aconteceu? Deixaram só o DOS, só a janelinha preta. Antigamente, o sistema operacional do Windows, um dos primeiros sistemas operacionais do Windows sem gráfico, sem a parte gráfica, era DOS. Tá? Mas existe aquela janelinha para quê? Somente os desenvolvedores, programadores e administradores de sistemas usam essas 2 janelas. A gente vai ver mais para frente no Linux quem usa e o porquê que usa esse shell. Tá? A gente tem as 2 opções no Linux. A gente tem a parte gráfica e temos também a parte do shell. Pode ser usado as 2 ao mesmo tempo? Pode. Eu posso mexer com o mouse e a janelinha para lá, a janelinha para cá, trocar a cor de letra. Por quê? Porque ele é um software livre, ele é open source, então eu posso mexer onde eu quiser, tá? E por que eu usaria o shell? Então, Felipe, eu sou administrador de redes. A minha formação de faculdade, de universidade, uma delas é rede de computadores. Na minha faculdade, a gente usava só o shell. O professor abria lá, a gente já abria direto no shell e programando linha de código. Esse é o teu pesadelo, meu querido aluno e minha querida aluna. Não é o pesadelo. Vocês não precisam saber programar no shell. Vocês precisam saber alguns comandos.